Amados, no capítulo 11, a partir do versículo 25. Evangelho São João 11, 25. Diz assim, amados. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Amém? Agora, amados, mais uma escritura que está em Apocalipse. Apocalipse 3. Apenas o versículo 14. 3, 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém. Amém. Podeis assentar, amados? Igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho, baseado nessas escrituras, apenas alguns poucos mistérios, né, irmãos? Porque a Bíblia é recheada de mistérios, né? A Bíblia completa, ela é um livro escondido do mundo, ainda que todo mundo tem Bíblia. Mas a Bíblia está escondida do mundo e revelada aos filhos de Deus. Na verdade, a Bíblia é uma carta de amor do noivo escrevendo para a noiva. É, irmão? Eu fui carteiro muitos anos, muitos anos. E levei muita carta ali no presídio. Pacotes e pacotes de carta. Das namoradas, das esposas, dos presos, né, irmão? E você sabe que a polícia lê tudo, né? Antes de passar. Só que não entende nada, né, irmãos? Tá entendendo? Lê, sabe que é uma carta de amor. Só a pessoa mesmo que está no relacionamento é que entende as conversas, né? Então a Bíblia é uma carta também de amor endereçada para os filhos e filhas de Deus, que é a sua noiva. Então só os que ele quer que entenda é que vai entender. Então a Bíblia está oculta do mundo, mas revelado para o eleito. Amém? Então eu li aqui algumas coisas, irmãos, hoje, para nós aqui mesmo, né? E para nós fazer um gancho, falar um pouquinho sobre aqui a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tanto que eu li 3,14 de Apocalipse, onde diz: o anjo da igreja que está em Laodiceia. Amém? Escreve, isso diz o Amém. O Amém quer dizer, finalizou. É a 7ª carta, é a última era da igreja, você pode ver que Laodiceia, onde lemos. É a 7ª carta, é a última era, o último mensageiro que foi o irmão Brana. Amém? E lá diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Amém? Então veja bem, Laodiceia, irmão, hoje representa todas as religiões da terra. Todas, seja judaísmo, cristianismo, maometanos, islamismo, shinto, todo tipo de religião.
Tudo isso é Laodiceia. A palavra Laodiceia significa direitos humanos. Ou, na tradução original, direito dos povos. Não é o lema do mundo hoje? O lema da ONU? Até os animais têm direito. Você não pode matar um tatu, você não pode matar as capivaras aí. Você pega 6 anos de cadeia. Né? Crime inafiançável. Por quê? Porque tudo tem direito. Então nós estamos na era de Laodiceia. Só que tem uma coisa. Por que eu entrei nisso aqui? Porque Laodiceia, irmão, é esse círculo gigantesco religioso. Amém? Só que nós somos a igreja noiva. Amém? A palavra igreja vem da língua grega, que significa eclesia. Eclesia significa os chamados para fora. Amém? Os chamados para fora. Mas para chamar para fora, você tem que ouvir o grito: sai! Ou desperta! Sai dessa situação que você está, dessa confusão, desse mundo, dessa lama. Não é, irmão? Você tem que ouvir um grito. E esse grito tem que ser de Deus. Amém? Usando o seu mensageiro. Usando o seu profeta, como Paulo, aqui nós lemos João. Né? Sempre Deus usou o homem. Deus colocou uma gravata no homem para usar o homem, né, irmãos? Porque o segredo, se Deus for falar automaticamente, diretamente com as pessoas, ele quebra o padrão dele mesmo. Porque 11:6 de Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que ele existe. Primeira coisa. Você tem que crer que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, é por fé, amém? Deus exige uma lei, chamada lei da fé. Eu creio nele, o tanto quanto essas luzes estão acesas, o ventilador está ligado, eu creio tanto que ele está aqui. Amém? Deus está aqui. Porque ele não pode quebrar a sua palavra. Mateus 18:20, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, quer dizer, unido, né, irmão? Não desunido. Veja bem, unido no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, com certeza, Deus está aqui. Amém? Sem vírgula. Mas como que podemos ver? Não. Você não pode ver Deus. Mas você pode sentir a sua presença. Amém? Você pode sentir Ele aqui conosco. Não só aqui, mas também em nós. No irmão, na irmã, nas pessoas. Deus está nas pessoas. Amém? Então a palavra igreja significa os chamados para fora. Então lá em 3:14, onde eu li, a era de Laodiceia, no versículo 20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Amém? Essa porta, irmão, é simbólica. Não é uma porta de madeira nem de ferro. É a porta do coração. Deus está batendo na porta do coração das pessoas, mas elas não abrem. Se o Luiz Inácio Lula da Silva vir na casa de qualquer pessoa, traz um churrasquinho aí, vai buscar uma picanha para nós comer, não é assim? Traz um frango assado aí, porque o presidente chegou. Todo mundo recebe o presidente, meu amigo. Ou seja, qualquer um que for um homem importantíssimo, né? Mas, no entanto, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, está batendo na porta das pessoas. E milhões. Eu não posso ser crente agora. Eu não posso virar cristão agora. Aí o dia que querer é tarde demais, porque cruza a linha. Então, igreja significa os chamados para fora. Por que hoje eu estou na igreja, sou igreja? Porque eu fui chamado para sair. Por que o irmão está? Porque foi chamado para sair. Amém? Então, o que eu quero entrar num assunto aqui, irmão, um pouquinho profundo para nós daqui, tá? E para os que estão ouvindo,
sobre a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, ele não vai vir, irmão, buscar o povo de Laodiceia, não. Está entendendo? Agora, o povo de Laodiceia são um sistema de igrejas falsas. Sabe que a terra está cheia de igrejas erradas. Deus não é obrigado com ninguém. Amém? Deus é obrigado com a sua palavra. Tá? Deus deu para nós a sua palavra, a Bíblia, que é um livro, um código de regras, de doutrina. Aí ele está obrigado, atado, ligado a essa palavra. Então, se eu quiser ter vitória na minha vida, eu tenho que me submeter a essa palavra. Eu tenho que me submeter a essa ordenança. Senão, eu vou morrer. E não vou virar em nada. E o meu espírito e minha alma vai ficar fritando no inferno. E não morre. Porque no inferno, ninguém morre no inferno. Morre no lago de fogo. Então, o que eu faço? Eu me submeto à ordenança da palavra. Porque eu me submetendo à ordenança da palavra, ele vai me dar um pingo na minha vida de zoe. Amém? Que no grego significa a vida eterna de Deus morando em você. Agora vamos e venhamos. Você já tem essa vida eterna. Quando você vem e crê e começa a caminhar. Essa sua vida natural, ela vai transformar na vida eterna. Quando você partir, você entra no seu corpo teofânico, seu corpo celestial, e sobe para a eternidade. Com Deus. E se partir sem Deus, você desce para a quinta dimensão, para esperar o julgamento, ser julgado. Então veja bem, irmão, igreja é os chamados para fora. 12 de Gênesis, Deus disse para Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor, sai do meio da tua parentela, Abraão. Abrão, porque Abraão foi depois, o nome dele era Abrão, pai exaltado. Sai do meio da tua parentela, Abrão, e eu farei de você uma grande nação. Abrão saiu com Sara, mesmo que o Ló acompanhou, mas depois, hoje está lá Israel, né? Israel, então Jacó, foi o neto de Abraão. E hoje é Israel. Por quê? Porque Abraão saiu da idolatria, do pecado, da lama, das ideias erradas dos seus parentes, e falou, meu pai, vocês continuem com seus ídolos aí, ó, com as suas oferendas, com seus negócios, eu estou indo embora, eu estou fora disso. E seguiu a voz de Deus. Isso é sair. Hoje, irmão, muitas igrejas, está lá igreja tal, mas não tem nada de igreja. Você está entendendo? Porque o mundo está dentro da igreja. A igreja que sai, ela cria um padrão de vida, caráter, amém? Ela nasce de novo, ela muda os pensamentos, a pessoa é mudada, a pessoa é transformada, amém? Igreja, os chamados para fora, quando sai, eles são mudados. Por isso que a palavra conversão é você ser convertido, amém? Às vezes você ia por esse caminho. Quando você se converte, Deus fala, agora meu filho, minha filha, você vai largar esse caminho de perdição e vai tomar esse caminho aqui de santificação. Amém? Quer dizer, o novo nascimento na minha vida é um novo pensamento. Eu penso diferente agora. Amém? Então eu li, irmãos, essa parte, né? A igreja de Laodiceia. Então quero deixar bem claro, nós não estamos em Laodiceia. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Então nós ouvimos a voz de Cristo e nós saímos de Laodiceia. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Sai dela, está falando feminino. O que é dela? A igreja. Que igreja? A igreja errada, a igreja falsa, a concubina, a que não é a esposa. Porque Deus tem uma esposa.
uma noiva que se tornará sua esposa. Mas quantas concubinas estão querendo se casar com Deus? Muitas, mas só uma é a escolhida. Lembra do rei Assuero? 300 moças querendo casar para o rei escolher quem seria a próxima rainha. Quem que ele escolheu? A Esther. Todas as outras se maquiaram, se produziram, foram no salão, fala assim para vocês entenderem, né? Foram nas clínicas de estética e remodelaram o corpo e fizeram tudo, meu irmão, para passar na presença do rei, para o rei ficar apaixonado. A Esther foi com um vestidinho de ficar em casa. Falou, não quero nada não, eu vou do jeito que eu estou. E o rei gamou nela, o Xerxes, né? O rei Assuero. Apaixonou, gamou na primeira vista. Ela na simplicidade, sem maquiagem, sem nada, irmão. Você vê como é que é? Assim é Deus. Deus quer você do jeito que você é. Caráter natural, do jeito que Ele te fez. Não adianta querer fabricar para Deus. Deus não agrada. Então, veja, igreja é chamados para fora. Amém? Se nós formos chamados para fora, nós temos que ser diferente do mundo. Por isso que o cristão anda na contramão do mundo. Porque o mundo está descendo para baixo, o cristão está subindo para cima. Então, irmãos, veja. Então nós lemos aqui a igreja que está em Laodiceia. Né? Você sabe o que acontece com a igreja de Laodiceia? Ela fala assim, eu estou rica. Ela fala assim, eu sou rica. Nós temos até avião para viajar, nós temos banda, nós temos emissora, nós temos isso, tem aquilo. De nada temos falta, mas Deus diz, não sabes que és desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E não sabes. Então, para muitas igrejas hoje, irmãos, eles acham que estão bem. E não estão. Porque o que vale não é a nossa ótica. O que vale é a ótica de Deus. Eu não me interesso do jeito que o mundo me vê. Está entendendo? Do jeito que o mundo olha para a irmã, não interessa a visão do mundo. O que interessa é a visão de Deus. O que Deus acha de você. Porque se você andar pela visão do mundo, oh, meu irmão, você é brega, né? Não é assim? Você é brega, suas roupas é assim, seu cabelo é assim, seu corpo é assim. Completamente, né? Então você tem que ser ao caráter de Deus. Isso é igreja verdadeira. Aí você obedece à regra de doutrina. Batismo certo, ceia certa, doutrina correta. Amém? Ao modelo da palavra. Aí o diabo e o mundo fica arrepiado contra você. Porque você está fazendo a vontade do Pai Celestial. E aí, moral da história, nós não estamos nem aí pelos 7, 8 bilhões de gente que há no mundo. Eu estou interessado é o que Deus pensa de mim. O que adianta todo mundo, né, irmão, eu ganhar uma fama aí, sair em todas as redes sociais, mas morre e vai para o inferno. Não adiantou nada. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Aquele cantor, né, o Mato Nascimento, né, disse que ele desceu do avião lá, estava voando de avião, nas bandas dele do Paralama do Sucesso. Aí alguém deu um folhetim para ele. Ele pegou o folheto. Estava escrito assim, onde passarás a eternidade? Aquilo mexeu comigo. Falou, realmente. Aí o outro versículo dizia, pode ganhar o mundo inteiro, como pode você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje ele é cantor, virou cristão. Você vê como é que é? Então, Deus tem a maneira de converter as pessoas. Então eu entrei nesse assunto apenas para dar uma refrescada para nós aqui, irmão, sobre igreja, tá? Sobre Laodiceia. Quero dizer para a igreja aqui, o tabernáculo. Nós não estamos em Laodiceia. Nós estamos fora de Laodiceia. Amém? Nós estamos fora. Aonde estamos? Estamos num lugar chamado Cristo. Cristo é uma cidade fortificada. Amém?
Cristo representa essa grande fortaleza. E nós estamos dentro dessa fortaleza. Não em Laodiceia. Laodiceia está nua, podre, terrível, como uma defunta. E milhões de gente está lá. Agora eu quero entrar ali onde li de Marta. O que aconteceu? O irmão de Marta e Maria morreu. O Lázaro. Jesus sabia que ele ia morrer. Mas o que Jesus fez quando estava naquela cidadezinha? Falou, não, eu não vou lá não, porque Deus, o Todo-Poderoso, está me indicando para nós ir por aqui. Ele só fazia o que o Pai guiava, né? Então, nós vamos para tal lugar. E continuaram. E nesse inteirinho, a Marta e a Maria mandou um mensageiro avisar Jesus Cristo que o Lázaro estava na cama, nas últimas. E Jesus, irmão, não pôde vir. E aí mandou outro mensageiro. Não pôde vir. E o Lázaro morreu. O Lázaro morreu. Então o que Cristo fez? Cristo pegou e falou, olha, nós vamos despertar o Lázaro do sono. Aí os apóstolos, mas mestre, ele está dormindo? Não. Na verdade, Lázaro está morto. Ele tinha morrido mesmo, né? Enfermidade. Mas eu vou despertá-lo. Aí foram. Então, o que aconteceu? Quando Jesus foi, irmão, na cidade de Betânia, ou melhor, numa aldeia chamada Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus chegou na aldeia, mas não entrou dentro da aldeia. Amém? Essa aldeia representa Laodiceia. Marta e Maria representa a igreja, as mulheres. Mulher na Bíblia representa a igreja. O que a Marta fez? A Marta saiu de lá da casa e deve ter andado aí 1 quilômetro mais ou menos, uns 500 metros, até na porteira. E Jesus não entrou na aldeia, ficou lá fora. Aí a Marta chegou e falou, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Embora a Marta se converteu, né, irmão? Porque ela estava dando trabalho, um pouquinho de trabalho. E Jesus falou, não, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ah, Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não foi assim? Cristo falou, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver morto, se crê em mim, ele viverá. Como Lázaro morreu crendo, ele podia voltar à vida. Crê, Marta, nisso? Ah, Senhor, eu creio, mas já cheira mal, é de 4 dias. Jesus não entrou na aldeia, ele ficou fora da aldeia. Amém? Vai buscar a sua irmã. Ela correu lá e chamou a Maria. Por que ele não entrou, irmãos? Porque a aldeia representa a Laodiceia. E quando Cristo vier agora para fazer o arrebatamento da noiva, ele não entra em Laodiceia. Ele vai levar os que estão fora de Laodiceia. Ah, mas não importa, irmão. Ele vai levar quem está fora de Laodiceia. Ele vai levar aqueles que ouviram o alarido, o grito, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá, sai dela, povo meu. Aqueles que foram despertados pela mensagem do 7º anjo, que saíram de Laodiceia, esses subirão no arrebatamento e os mortos serão ressuscitados. Então você pode ver que a Marta foi lá e cochichou no ouvido da Maria. Por que ela não falou em voz alta? Porque é uma coisa secreta, irmão. O mestre te chama. Né? O mestre te chama. A Maria levantou e perna para quem me tem. Correu lá. Falou as mesmas palavras da Marta. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tal. Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Na ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver morto, que se crê em mim, viverá. Aí Maria chorou e todo mundo ali chorou, né, irmão? Porque Jesus amava muito Lázaro. E aí o povo de verde, como amava, e Jesus também chorou, porque ele é como homem, né? Gostava demais do Lázaro. Onde colocaste? Ah, Senhor, já cheira mal. Está lá no túmulo, está lá na caverna. Aí dali, Jesus foi lá, mas não entrou na aldeia. Então a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos será
fora de Laodiceia. Porque Laodiceia, irmão, é o sistema religioso, mundano, de igrejas que estão fazendo do nome de Jesus a maior fonte lucrativa. Tá? Tudo bem, o dinheiro é uma bênção, né? Todos nós precisamos de dinheiro. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal, não o dinheiro. O dinheiro é uma bênção de Deus. Mas milhões e milhões de igrejas e pessoas e gente, nações e tudo, estão caídas em Laodiceia, com igrejas de todas as maneiras, irmão. Tem até a igreja do Satanás, né? Igreja disso, igreja daquilo. Tem 5.000 Bíblias, uma Bíblia para cada tipo de igreja, favorecendo aquela denominação. Não pode. Aqui essa Bíblia, ela é enfática, que não pode acrescentar a Bíblia, não pode diminuir, tem que chamar o certo de certo, o errado de errado, amém? Então, quando Cristo vier, ele vem para levar a sua igreja. Que igreja? A igreja noiva. E as demais igrejas ficarão para a grande tribulação, irmão. Porque depois que Cristo levar a igreja, o mundo entra para dentro do caos, não é o fim do mundo. O mundo não vai acabar agora. Amém? O mundo está em processo. Cristo vem, tira a noiva, que são chamados eleitos e fiéis, os predestinados, leva para o casamento da ceia das bodas do Cordeiro, e o mundo aqui? O mundo continua, irmão. Só que aí vai desembocar 7 taças da ira de Deus, 7 trombetas de praga, flagelos terríveis, virão sobre a terra para aniquilar o ímpio. O ímpio vai desaparecer em 3 anos e meio. Não vai ter um ímpio em cima da terra. O salmista diz: Deus criou o ímpio para o dia do mal. O ímpio está sendo engordado para o dia da matança. Que coisa, né, irmão? Por quê? Porque o ímpio não são filhos de Deus. Você sabe, são filhos do diabo. Nem todo mundo que está em cima dessa terra tem o espírito da parte de Deus. Muitos têm o espírito, mas veio lá de baixo, da parte do diabo. Por isso que Deus não está preocupado, que Ele sabe quem é quem. Então Ele vem para levar os seus filhos. Ele vem para levar aqueles que ouviram o alarido, o grito e saíram de Laodiceia. Você pode ver que quando Cristo veio lá em Abraão, Ele não foi lá em Ló. Quem foi em Ló foram os anjos. Mas Elohim mesmo não foi lá em Sodoma e Gomorra. Elohim ficou com Abraão, fora de Laodiceia da época. Os tipos não falham. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Queimou. Veio bola de fogo do céu, né, irmãos? E caiu em Sodoma e Gomorra, bola de fogo com enxofre. E até hoje, você acredita que dentro das cavernas tem ainda bola pegando fogo ainda? Tem fogo lá dentro ainda? Ficou uma região vulcânica por causa daquilo. Então agora Deus vai repetir a história. Então nessa noite, irmão, que você seja igreja, que você saia, amém? Já saiu? Amém. Seja batizado, toma o nome do noivo na cabeça, amém? Não é o título de Pai, Filho e Espírito Santo, não. As pessoas vão nas igrejas e os pastores enganam ela: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, não. Qualquer uma pessoa que fez pelo menos o primeiro grau, né, sabe que pai não é nome, filho não é nome. Isso é pronome de tratamento. Pai tem nome, filho tem nome. Quando Cristo falou em nome do Pai, você tinha que conhecer o nome do Pai. Não fazer igual o papagaio. Porque, desculpe, as igrejas fazem igual o papagaio, eles repetem. Né? Então, irmão, não vamos entrar em detalhes, mas você pode ver que o mundo está passando por uma reforma, né? As igrejas vai começar a entrar em reforma aí, tá? Para o Concílio Mundial de Igreja chegar. Você pode ver que até o Papa, né, já tirou as imagens da igreja, não quer que as igrejas tenham mais imagem, já está começando a mostrar a verdade. Depois de 2000 anos de mentira, que milhões e milhões de católicos
nessas eras aí, morreram na incredulidade, na idolatria. Agora, no tempo do fim, né, eles vêm falar que não pode adorar a Maria, que é só Jesus que salva. Você vê, irmão. Como é que o povo que está lá no túmulo vai ficar se revirando na puxa vida, nós somos enganados? Os outros papas, os padres fez nós adorar tanto ídolo, mas não examinaram a Bíblia. 5,39 de João. Examinai as Escrituras, cuidais ter nelas a vida eterna. Eles examinaram a igreja bonita, examinaram isso, examinaram aquilo. Então, irmão, Deus não deixa enganar. O próprio Deus vai pedir conta de todos nós. Então, nesta noite, somos a igreja noiva. Saímos, estamos esperando Cristo fora de Laodiceia. Agora, não adianta nós sair, eu vou na igreja tal. Não, aí é voltar para Laodiceia, irmão. Aí, quando o rapto vai acontecer, você vai ficar para trás. Quantos crentes que voltam para Laodiceia? Quantos crentes que tentou voltar para o Egito, quando saiu com Moisés, na terra prometida? Tentou voltar, não deu em nada. Deus não agrada dos que voltam para trás. Deus agrada daqueles que avançam, daqueles que vai para frente. Nada de voltar para trás, irmão. É daqui para frente, daqui para cima agora. Amém? Então, nesta noite, igreja é os chamados para fora. Cristo encontrou Marta e Maria fora da aldeia. Ressuscitou Lázaro fora da aldeia deles. Estava numa caverna, em outro lugar. Amém? Cristo não entrou lá dentro. Cristo ficou do lado de fora, mostrando que Laodiceia, quando Cristo vier, repetindo, ele não vai chamar o povo lá de dentro de Laodiceia. Ele vai chamar o povo de fora de Laodiceia. Porque eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz vai sair, né? Então Cristo tirou nós do sistema. Tá? Porque o sistema religioso de hoje chutou Jesus para fora das igrejas e colocou seus credos, seus ídolos, suas imagens, colocou as suas coisas erradas dentro da igreja. E o verdadeiro Cristo eles chutaram para fora. Por isso que Cristo, quem está batendo na porta, irmão, está do lado de fora, não está do lado de dentro. Então, nesta noite, igreja, nós somos a igreja. Amém? Você, irmão, é a igreja. Você, irmã, é a igreja. Ah, mas Deus é que faz o trabalho em você. Deus é que opera a salvação. Você não tem que fazer nada. A única coisa que você faz é crer e aceitar. Amém? É igual, vai no médico. Chega lá, o médico vai te dar um banho, né? Te depila, passa o bisturi, corta, te opera. Não é assim? Você se entrega. Aí você confia, né, na mão do médico, não confia? Então, por que não confiar em Deus? Nem por que não crer nele, deixar a sua vida na mão dele? Ele prometeu por esse livro sagrado que vai te salvar. Então creia nele. Aceita ele. Obedeça a sua palavra. Amém? E quando ele vier, você está fora de Laodiceia. Você não está contaminado. Porque dentro de Laodiceia você está contaminado. Por isso que o arrebatamento é secreto. O arrebatamento, Cristo não vai mostrar a sua face para o mundo, irmão, como muitas igrejas pregam. Não. Cristo vem como ladrão de noite. Você já viu o ladrão? Não. Se a casa está bagunçada, a geladeira aberta, né, irmão? Os bolos que tinha, eles comem tudo, abre as panelas, come as comidas das panelas, joga no chão, arranca todas as roupas do guarda-roupa. Eu já fui em casa de gente que foi roubada. É horrível, mano. Até a atmosfera é ruim. Cadê o ladrão? Ah, ele está longe daqui. Tá? Então, Cristo comparou a sua vinda como ladrão de noite. Surpresa ninguém nota quando os 3 ponteiros, justificação, santificação, novo nascimento, bater no 12 lá do relógio, né, irmão? À meia-noite, né? É a hora que o ladrão aparece. Cristo virá na meia-noite da era da igreja. Amém? E a igreja vai embora. Nós vamos para algo melhor. Nós vamos para um mundo melhor. Para uma civilização melhor. Porque essa aqui não passou no teste. Essa civilização está podre. Essa aqui vai ser eliminada. Amém? E os que subirem vai fazer parte do milênio, do novo mundo. Não acaba, irmão.
A coisa vai para a eternidade. Deus não fez o homem e a mulher para morrer. Deus fez para viver. É o diabo que colocou a colher de pau dele no meio, né? Estragou o alimento. Satanás que é o culpado. Entendeu? Então Deus vai enquadrar ele, lança ele no lago de fogo, chama aniquilação. Os demônios, que é a turma dele, e todos que acompanharam ele. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer. Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, pela mensagem da hora, Pai. Mostrando, Pai, que o Senhor buscará os Teus filhos que estão preparados e que estão fora de Laodiceia. Laodiceia está podre, moribunda, Pai. A Laodiceia já morreu para nós. Nós não estamos em Laodiceia, estamos fora, Senhor. Obrigado por ter nos tirado através da voz do sétimo anjo. Mas Laodiceia continua aí com as suas torres altas, com as suas igrejas podres, né? Com as suas igrejas aí, Senhor, esperando a grande tribulação, Senhor. Oh Deus, ajuda nós a mantermos aqui do lado de fora, Pai. Firme, crendo na palavra, como Abraão ficou lá no deserto, crendo na palavra, não em Sodoma e Gomorra. Laodiceia representa Sodoma e Gomorra, Senhor. Oh Deus, obrigado nesta noite, Pai, por esta palavra, por esta igreja, que nós saímos ao grito, o alarido do mensageiro. E também, Senhor, chegando à meia-noite, houve um clamor: eis o esposo, sai-lhe ao encontro. Nós saímos e estamos com as nossas tochas acesas, estamos com as nossas lâmpadas acesas, enfrentando as trevas de Laodiceia, enfrentando esse mundo tenebroso, Pai. Oh Deus, ajude cada irmão, ajuda cada irmã, para viver a hora suprema, Senhor eterno, para viver o momento certo da Tua palavra, quando o Senhor vier, Pai, que nada nos incomoda para subir, possamos estar alvos, com nossas vestes limpas, com nosso óleo sobre a cabeça, tudo correto nas nossas vidas, Pai, para subirmos no arrebatamento. Ajuda nós, Pai, não deixa nós ficar aqui não, salva nossos filhos, nossos parentes, irmãos e irmãs, filhos, netos, Pai, quantos, Pai, que estão aí, não querem nada, estão enfiados até o pescoço em Laodiceia, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para redimir, para tirar. E agora leva nós em paz, protegido pelo sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Vamos cantar, amados, um cântico para finalizar? 148, 148, só o primeiro verso e o coro. Eu tenho uma casa lá. A minha casa, o meu dia aqui, não é como as outras, que às vezes eu vi. Mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Amém? Eu tenho uma casa. Essa casa, irmão, na verdade, tudo é simbólico, não é mesmo uma casa de material. É o seu verdadeiro corpo teofânico. Tá? Nós vamos encerrar, e se algum irmão ou irmã precisar de uma oração, tá? Terminando aqui da bênção, você pode vir aqui à frente, que nós estaremos orando por você. O irmão ou irmã que precisa de uma oração. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.